Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais. E grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. O avanço da ciência tem facilitado o diagnóstico de muitas doenças. Tem muita doença que hoje se fala que antes sequer sabia da sua existência. A gente não sabia. Hoje você consegue fazer exames tão minuciosos, tão criteriosos, no sangue, DNA, máquinas que foram desenvolvidas, tomografia, ressonância magnética e até pesquisa genética, para saber não só se você tem alguma enfermidade, mas se você tem propensão para desenvolver uma enfermidade. Há casos, e não são poucos, infelizmente, de pessoas que têm um histórico de uma enfermidade, principalmente de câncer na família, que fazem esse estudo genético e, sob orientação médica, são orientados a extrair uma parte do corpo. Mulheres que têm histórico na família de câncer de mama ou de colo do útero, algumas, por orientação médica e por histórico na família, dizem: olha, o ideal é você tratar dessa maneira, você faça uma cirurgia para remoção total da mama, para remoção total do útero. Hoje fala-se de doenças que antes não sabíamos sequer que elas existiam. Antigamente se ouvia dizer, uma pessoa de repente começou a ficar mal e morreu. A pessoa estava bem, mas de repente começou a ficar prostrada, começou a desenvolver um quadro febril, levamos para o hospital e depois faleceu. Nós somos gratos a Deus pela ciência, medicina. Medicina é um braço da misericórdia de Deus para abençoar o homem. Eu creio na cura divina e creio na cura que é feita através da medicina. Tem muitos testemunhos de pessoas que descobriram um diagnóstico e que, pelo recurso da medicina, porque tudo que é bom vem de Deus, algum médico especialista que desenvolveu, fez uma pesquisa, encontrou um remédio, encontrou uma saída para uma enfermidade que antes era fatal. Uma dessas enfermidades fatais era a lepra. A lepra, ao contrário do que hoje é tratado como algo que sequer se fala, você não ouve falar sobre pessoas com hanseníase, com lepra. Não se ouve, até porque ela já há muitos anos deixou de ser uma doença que causa o estrago que causava. Mas na época de Jesus, a lepra era pior do que o câncer.
descobrir que você estava com lepra era mais do que ir a um consultório, receber o resultado de um exame dizendo que você estava com um tumor. A lepra era a sentença de você estar morto, mas ainda com vida. Tirava-se tudo de você e você ainda continuava vivo. O leproso era obrigado, primeiro, a viver usando trapos. Primeira coisa que se fazia, ponha trapos nele, roupas rasgadas, para que todos, ao passarem, pudessem ver, ali vai um doente. Ele está condenado à morte. Em algumas situações, eles ainda obrigavam a colocar alguns sinais sonoros no corpo, sinos, para que quando andassem, não só o aspecto, mas o som emitido pelo caminhar do doente, desse a notícia: lá vem um morto-vivo. O leproso era tirado imediatamente do convívio de quem ele amava. Afastado da família, afastado da sociedade, ele não podia frequentar nenhum lugar público, nenhum. Ele não podia tocar em nada, porque ao tocar em alguma coisa, era imediatamente considerado impuro. Um historiador judeu famoso, chamado, meu xará inclusive, chamado Flávio Josefo, que é um dos mais respeitados historiadores judeus, ele escreve de que na Palestina, nos tempos de Jesus, os leprosos eram impedidos de chegar em qualquer lugar que tivesse outras pessoas limpas. Havia uma distância mínima a ser respeitadas. Os rabinos diziam, e o perfil que se dava a alguém enfermo era: lá vem um morto. Você já imaginou? Você com os seus sentimentos, você com a sua família, você com os seus sonhos, você vendo os que você ama sofrerem e não poder chegar perto. Você vê uma esposa com lágrimas tentando criar o seu filho e não podendo se aproximar para abraçá-la. Você vendo um filho passando por necessidade e não poder chegar perto para socorrê-lo, porque ao chegar perto, você o expunha ao perigo que você já estava vivendo. Essa era a vida de um leproso. O leproso estava condenado à miséria. Não é à toa que a Bíblia sempre faz a associação da lepra com o pecado. Porque o pecado, ele causa exatamente esses mesmos efeitos. Primeiro, porque ele nos afasta do convívio não só de pessoas, mas de Deus. A maior de todas as misérias que o homem pode enfrentar não é o afastamento de pessoas, é o afastamento de Deus. A vida não é vida longe de Deus. Afirma-se de que o inferno só é inferno porque Jesus não está lá. Qualquer lugar sem a presença do Senhor é um lugar de morte. Ao contrário do que algumas pessoas têm de ideia sobre a lepra também tem a sua associação com o pecado na Bíblia como uma tipologia, porque ela corroía e matava aos poucos. Nenhum pecado mata imediatamente. O salário do pecado, ele é pago em pequenas porções. O salário do pecado é a morte, mas ele não mata imediatamente. Assim como a lepra que vai corroendo os tecidos moles, e acima de tudo, a maior característica da lepra era tirar a sensibilidade do corpo. As pessoas iam se mutilando, porque ela ia cortar, por exemplo, descascar um legume, e sem perceber ela estava cortando a mão junto. Não tinha sensibilidade.
ela começava a andar e torcia o pé, ou quebrava um pé, e continuava andando normalmente, porque não tinha dor. E o pé quebrado produzia um estado de destruição no tecido, nos ossos, e ele tinha que arrancar o pé fora, e não sentia dor. O pecado é assim. O pecado vem primeiro e tira a nossa sensibilidade para com as coisas de Deus. E sem perceber, nós estamos entrando numa estrada de automutilação. Começamos a pecar, e como a gente não sente nada de imediato, você peca a ponto de se autodestruir. Casamentos fracassam, vidas são destruídas, porque a sensibilidade com a voz de Deus já não existe. Os corações ficam cauterizados. Deus fala, Deus ministra ao seu coração. Pessoas vêm que te amam e abrem os teus olhos com um alerta e dizem: esse caminho vai te levar à morte, esse caminho vai acabar com a sua história. Mas o pecado tem o poder de nos dessensibilizar. Essa é a história desse homem. Jesus estava no seu ministério na região da Galileia. Ele ia de cidade em cidade. Era o local onde Jesus gastava mais do seu tempo ministrando, era na região da Galileia. E numa dessas cidades, nós não sabemos qual era, vem um homem exatamente nesse perfil. Nós não sabemos o seu nome, mas a história dele nos ensina algumas lições que eu queria compartilhar com você hoje à noite. A primeira delas é de que não há esperança para vencer a lepra que nos corrói, chamada pecado, se não houver um encontro com Deus. Não há. Nenhum de nós pode encontrar cura para o mal que nos destrói, chamado pecado, por si só. Nenhum homem é salvador de si mesmo. Algumas religiões, algumas crenças querem convencer de que pelos seus bons atos, pelas suas boas obras, que se você for uma pessoa generosa, você vai conseguir livrar a sua vida da morte e da condenação do pecado. Isso não é verdade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas para que isso aconteça, esse homem me ensina lições que todos nós, indistintamente, você aqui ou você em casa, precisam praticar para que haja um futuro abençoado, que eu falei aqui mais cedo, se transformando em realidade na sua vida. O primeiro deles, e anote por gentileza, se possível. A primeira coisa que esse homem me ensina é que eu preciso parar de dar desculpas e assumir responsabilidade pela minha própria vida. Olha o que o texto diz. Verso de número 12, a Bíblia diz que num povoado, Jesus encontra um homem coberto de lepra, e quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e começou a suplicar. Numa noite como essa, num ambiente como esse, o que vai fazer a diferença nesse culto é a tua atitude perante a presença de Deus nesse lugar. Esse culto pode ser mais um culto para você, mas esse pode ser o culto em que a sua vida vai mudar. Tudo vai depender de você assumir a responsabilidade de tomar uma atitude. Normalmente nós terceirizamos a responsabilidade, culpamos a família, ninguém me dá oportunidade, ninguém olha para mim. Veja, o homem, ele vivia sobre a condenação de uma lei. Havia uma lei mosaica. O livro de Levítico especificava de forma categórica que nenhum leproso podia se aproximar de ninguém, porque isso era errado. Mas esse homem
assume a responsabilidade de fazer alguma coisa. Tem pessoas que estão vendo a sua vida se deteriorar e não fazem nada. Está vendo o seu casamento naufragar e não fazem nada. Tem pessoas que estão vendo as suas escolhas do passado, o pecado, produzir dor, tristeza, sofrimento, e você não faz nada. Se você não assumir a responsabilidade de dizer, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso buscar uma saída. Há muitos médicos que são membros da igreja, e graças a Deus por eles, porque eles são bênção para a nossa vida, e muitos, em inúmeras vezes, nos socorrem em diversas situações, não só a nós, mas muitos membros da igreja. Mas numa conversa, numa certa situação com um desses médicos, ele confidenciou de que uma das coisas mais difíceis para ele no exercício da medicina é lidar com pessoas que não querem se ajudar. O médico disse para ele, seu colesterol está alto, você precisa caminhar um pouco, você precisa parar de comer coisas que aumentam o índice de colesterol, o carboidrato à noite tem que diminuir. O que ele faz? Sai da consulta, vai para uma trattoria italiana, quero rodízio de massa. O médico diz para ele, você precisa tomar remédio. Eu me lembro de uma ocasião, e eu confesso aqui a minha culpa, porque nenhum de nós é perfeito. Tire da sua cabeça de achar que quem sobe aqui é perfeito. Não é. Eu não sou, você não é. Todos nós aqui estamos dependendo da graça e da misericórdia de Deus. Assim como você precisa, eu preciso, e quase sempre mais que você. Eu fui no médico cardiologista, e o meu colesterol estava ruim. Ele tinha decidido subir por conta própria. E eu fui, meu médico há muitos anos. Falei, doutor, ele falou, olha, você vai ter que tomar um remedinho para manter o seu colesterol em dia. Eu fui, isso muitos anos atrás. Comecei a tomar um remédio, o colesterol baixou. Quando o colesterol baixou no último exame, eu disse, vou parar com esse negócio. E aí eu ouvi, sabe aquelas coisas que você ouve, que na realidade querem corroborar com a sua ideia? Aí você diz, eu quero ouvir o que eu quero fazer. Sabe quando aquele conselho que você quer e você busca esse específico, porque ele só vai te ajudar a fazer o que você já decidiu fazer? Aí eu, nesses vídeos que manda, um cara falou assim, ó, colesterol alto é bom. Falei, gostei desse cara. Colesterol alto é bom porque traz graxa para o coração. Eu não sou cardiologista, jamais ouça conselhos médicos de um púlpito que não venha de um especialista. Eu só estou usando aqui uma ilustração pessoal. E aí, eu por conta e risco disse, quer saber? Não vou tomar mais o remedinho do colesterol. Aí, volta, eu faço check-up todo ano, fui lá fazer o retorno, vou lá, pastor, vai lá tirar sangue. Resultado, eu faço sempre no mesmo laboratório e tem aqueles gráficozinhos, né? Cada exame que você faz vai mostrando o desempenho. De repente, o gráfico, pá! Falei, oh Deus, na hora que ele abrir esse negócio, eu já fui orando, pedindo misericórdia. Aí eu mostrei, falei, doutor, e aí? Colesterol estranhamente subiu. Falei, mistério. Isso aí nós precisamos de revelação. Ele perguntou, e o remédio? Eu falei, faz uns 4 meses que eu não estou tomando. Ele disse assim para mim, fica difícil de te ajudar, se você não quiser me ajudar. Sabe qual é o problema? Às vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas a gente não pede ajuda, a gente não faz nada. Tem gente que vem para a igreja, tem gente que vem para o culto, tem gente que conhece Bíblia, mas ele não se ajuda. O milagre na história desse homem começa quando ele reconhece que tem um problema. Há um problema comum a todos nós aqui, o pecado. Nós precisamos reconhecer isso. De que se não for pela graça do Calvário, pelo sangue de Jesus, pela ação da misericórdia de Deus, nós estamos condenados como esse homem estava, pela morte. Todos nós.
Esse homem, diante da oportunidade de estar na presença de Jesus, ele não hesita em pedir socorro. Ele se prostra. Prostrar-se é um sinal de rendição. Eu não tenho mais o que fazer. Ele reconhece de que, estando leproso como estava, ele precisava assumir a responsabilidade de pedir ajuda. Eu não posso te ajudar, mas Jesus pode. O problema do pecado, você não pode resolver sozinho, mas Jesus já resolveu por você. Agora, o que nós precisamos fazer é assumir responsabilidade e dar um passo em direção à misericórdia de Deus. O leproso sabia de duas coisas. Primeiro, de que o ponto de partida era caminhar na direção da única esperança que ele tinha, Jesus Cristo. Meus queridos, não há nenhuma outra esperança para a sua vida, para perdão dos seus pecados, que não seja em Jesus Cristo. O único caminho que te leva a Deus é Jesus. Sem Jesus, não há como você achar que viverá uma nova vida. Nova vida passa pela cruz, pelo reconhecimento de que você é pecador, que precisa da graça de Deus, que você está enfermo e que a lepra chamada pecado tem te corroído e tem te lacerado. Você já está perdendo coisas. O teu rosto está desfigurado, não pela lepra, mas pela tristeza provocada pelo pecado dentro do seu coração. O sorriso que existia está desfigurado. O olhar de vida está cabisbaixo. E assim como um leproso, quando passava, todo mundo via o mal que a lepra produzia no seu corpo. Todos nós conseguimos ver quando alguém está infeliz, está abatido. Quando o pecado provoca a morte dentro de nós, nós começamos a agir como mortos. Não há esperança, não há expectativa de vida, não há alegria quanto ao futuro. Esse leproso poderia ter argumentado: poxa, porque eu, tanta gente para ficar doente, justo eu. Não prenda-se às suas argumentações, elas não ajudam em nada. Tem gente que tem explicação para tudo, tem boa argumentação, ele tem resposta para tudo, mas continua doente. Eu prefiro reconhecer que não tenho respostas, mas recorrer ao Deus que traz esperança ao meu coração. Esse homem reconhece: eu estou impuro. Olha o que ele diz. Ele suplica dizendo que precisava ser curado. Isso quer dizer, eu reconheço que eu estou impuro, que eu estou doente, que há um problema em mim. Não é que Deus não quer fazer nada na sua vida, é que Ele está esperando que você apenas diga: tem misericórdia de mim, Senhor. Segunda coisa que esse texto nos ensina, e a atitude desse homem serve de modelo para nós, é de que ele não apenas toma a iniciativa, mas ele tira os olhos do problema e concentra-se em Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Ele diz que ele põe o rosto em terra, mas ele primeiro vê Jesus. No verso de número 12, quando Jesus entra num povoado, ele encontra um homem coberto de lepra, mas o texto diz de que quando ele viu Jesus, tire os olhos dos seus problemas. Os teus problemas não te ajudam. Tem gente que vive dentro de um poço, numa caverna. Só tem olhos para as suas dores, para os seus problemas, para as suas perdas, para a sua tristeza. Esse homem enxerga Jesus. Jesus é esperança. Jesus é vida. Ele olha e vê: há esperança para o meu futuro.
Eu tirei os olhos da minha miséria e olho para aquele que me cobre com graça e perdão. Nós precisamos tirar os olhos dos problemas e olhar para Jesus. Às vezes nós ficamos sobrecarregados com a vida. Não só você, eu também. E eu confesso que a vida vai tentar te dar 1001 razões todos os dias para você desistir. A vida vai te dar uma lista de coisas que não vale a pena continuar. É nessas horas que você tem que se lembrar do que o autor aos Hebreus escreveu. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus. Se você olhar para o problema, você joga tudo para o alto. Se você olhar para a dor, para a enfermidade, para a tristeza, para a crise que você está passando, você desanima, mas a crise é só um momento na sua história. A dor, ela é passageira. Você deve andar com os seus olhos, olhando não para a situação que é passageira, mas para aquele que é eterno, que é Jesus Cristo. Ele tira os olhos do problema e olha para Jesus. E sabe o que acontece quando você vê Jesus? Você começa a clamar por socorro. Ele se prostra e começa a suplicar para ser curado. Ao invés de reclamar do problema, peça para que Jesus estenda a mão sobre o problema. Pare de reclamar do casamento, peça para que Jesus estenda a mão sobre o casamento. Pare de reclamar do problema que você vive, seja ele emocional, seja ele físico, e comece a dizer: Jesus, põe a tua mão sobre a minha vida. Ele para de dizer: olha que situação, olha que problema, poxa vida, tanto problema, tanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza, não aguento mais chorar. Ele não, ele diz, ele olha para Jesus e diz: Senhor, estenda tua mão sobre a minha vida. Ele volta-se para Jesus. E quando nós voltamos a nossa vida para Jesus, o nosso percurso muda. Porque enquanto você estiver caminhando, olhando para os problemas, debaixo da condenação do pecado, a estrada que você está percorrendo vai te levar à morte e à destruição. Mas quando você olha para Jesus, veja de que ele prostrado olhou para cima. Ninguém prostrado fala com alguém olhando para baixo. É melhor prostrar-se aos pés de Jesus do que prostrar-se aos pés dos problemas. Ele prostra-se aos pés de Jesus. E ele então usa uma declaração, que é o terceiro segredo da história desse homem. Ele confessa a sua total dependência de Jesus. Ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Tem gente que ao invés de dizer Deus pode, diz: a minha situação não tem resolução. Para o meu mal, não há cura. Para a minha dor, não há saída. Mude o seu discurso hoje à noite e comece a declarar de que há um Deus poderoso, soberano, que com o seu poder pode mudar a realidade de toda e qualquer pessoa. Não importa quanto a ferida da lepra chamada pecado tenha produzido estrago na sua vida, Jesus pode fazer tudo novo hoje. E você tem que crer e declarar isso. Você tem que dizer: meu casamento vai ser restaurado, os meus filhos vão servir no teu altar, o meu trabalho vai prosperar, eu vou ser renovado, o meu ministério vai florescer, porque você não está prostrado na presença de qualquer um. Quando você se prostra na presença de Jesus, você está prostrado na presença daquele que pode todas as coisas, até mesmo aquelas que você considera ser impossível. Ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode. E sabe o que a gente descobre sobre a vontade de Deus? É de nos abençoar sempre. Deus sempre tem um desejo: curar o pecador do mal que o pecado produziu. Se há algo que Deus quer fazer em nós, em Jesus, nessa noite,
é nos purificar. Ele quer te libertar de toda condenação. Ele quer tirar você desse estado de vida vegetativa. Você não vive. Já ouviram um diagnóstico de pessoas que tiveram algum problema de alguma ordem física e os médicos disseram: ele vai sobreviver, mas vai ficar no estado vegetativo. Não vai conseguir se alimentar sozinho, não vai acordar, não vai reconhecer ninguém. Infelizmente, tem muita gente em estado vegetativo espiritualmente falando. Não tem vida. Vive prostrado, vive na dependência dos outros, só se alimenta pelos outros, não sente nada, não reconhece nada. Jesus vem e diz para eles: eu vim para lhes dar vida. A vida que Jesus quer nos oferecer não é uma vida de miséria, de mesquinha, de prostração, de dor. Jesus veio para nos dar vida que restaura a nossa honra, a nossa integridade e a nossa semelhança com Ele. Ele disse: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Jesus responde: eu quero, eu quero. A resposta de Jesus continua sendo a mesma para nós hoje à noite, que chegamos diante dele dizendo: eu preciso de ajuda. Eu não consigo me libertar desse vício sozinho. Eu não consigo me libertar desse pecado sozinho. Eu estou como esse leproso, à margem da sociedade. Perdi minha família, perdi minha honra, perdi a minha alegria. Mas eu me prostro diante de Ti e olho para o Senhor e declaro: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E sabe o que Jesus vai dizer? O mesmo que diz para ele: eu quero. Aliás, o Filho do Homem veio exatamente para isso, para mudar a sua história, para perdoar os teus pecados, para te fazer nascer de novo. A Bíblia diz que no mesmo instante, olha o que diz o verso de número 13, na sua última parte. Diz que no mesmo instante. Você sabia de que por mais que a sua vida esteja coberta de feridas provocadas pelo pecado, num instante, Jesus te faz limpo. Não tem ritual de purificação. Não tem que ficar isolado. Não tem que fazer nenhum cumprimento de ritual. É num instante. Imagine aquele homem. E a gente aqui pode, obviamente, imaginar de que a lepra já havia produzido seus estragos no seu corpo. Talvez algumas falanges de dedo perdida. Talvez algumas feridas nos tecidos mais moles produzidos, que perderam talvez uma orelha. Normalmente perdia-se rapidamente o nariz. E num instante, o que havia sido perdido é restaurado. Aonde não havia, começa a existir vida. Aquilo que havia sido tomado pelo pecado, aquilo que havia sido decepado pelas escolhas erradas, Deus começa a restaurar num instante. Jesus restaura a nossa identidade em Deus num instante. Mas há aqui um quarto e último conceito, uma lição que esse homem me ensina. É que depois que ele é curado, Jesus dá a ele uma instrução. Infelizmente, muitas pessoas chegam e cumprem muito bem os 3 primeiros passos. Vem hoje à noite e diz: eu preciso fazer alguma coisa. Aliás, o que te trouxe aqui talvez tenha sido exatamente isso. Eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ir. Preciso, porque do jeito que dá, não dá mais. Ótimo, você veio. Você conectou num culto online e disse: não, hoje eu vou, nem que seja online. Eu preciso de uma palavra. Ótimo. Talvez você tenha já, durante essa palavra, dizido: eu preciso tirar os olhos do problema. Eu tenho dito: eu vou olhar para Jesus.
Jesus é minha única esperança. Eu creio que Ele pode todas as coisas. Talvez você tenha feito como este homem, reconhecido que Jesus pode transformar, e você se sente uma paz. Tem gente que sai de um culto como esse dizendo: agora vai, estou limpo. Sai daqui purificado, sai daqui dizendo: agora eu vou viver uma vida pura. Mas falha em cumprir a quarta lição que essa história nos ensina. Falha em cumprir a instrução pós-purificação. Não adianta você vir a um culto desse, ouvir uma palavra, reconhecer que precisa de perdão, pedir perdão dos seus pecados. Jesus vai te perdoar, é óbvio. Mas o que me chama a atenção nessa história é que Jesus dá instruções claras a ele. Na ocasião havia uma regra a ser cumprida por quem antes estava leproso e agora estava curado. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, ele ia fazer um exame e dizer: está limpo. O que isso quer dizer? De que eu preciso não somente ter uma experiência agora, mas eu preciso obedecer às orientações de Jesus, depois que o milagre da cura, do novo nascimento, acontece na minha vida. E o texto diz que o sacerdote vai examiná-lo. Meus irmãos, as pessoas têm que ter a capacidade de examinar a nossa vida e dizer: ele era enfermo, mas agora ele está limpo. Ele tinha feridas, mas agora ele não tem mais. Ele antes vivia uma vida toda louca, bagunçada. O casamento dele vivia estrupiado. Nós temos que ser cartas vivas, em que as pessoas têm capacidade de olhar para nós e nos examinar, dizendo: realmente, ele é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu não sei que ponto você está, mas o que eu sei é que nessa noite, Jesus quer fazer com você a mesma coisa que fez com esse homem. Você não precisa sair daqui leproso, debaixo da ação do pecado que vai destruindo a sua imagem. Já percebeu que o ruim da lepra é que desfigurava a imagem das pessoas? E lembre-se, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí você diz assim: mas como a imagem e semelhança de Deus se cada um é de um jeito? Um tem cabelo loiro, outro tem cabelo escuro. Um tem cabelo vermelho, outro pinta o cabelo. Como que é a imagem? Não é no aspecto físico, é espiritual. Nós fomos criados para resplandecer pureza, santidade, honra. Aí o pecado vem e desfigura a gente. Você vai andando desfigurado. Deus nos criou para viver uma vida plena de alegria, e você começa a ser desfigurado pelo pecado, pela lepra. Deus hoje quer restaurar a sua identidade. Mas para isso você precisa dizer e reconhecer: eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso sair daqui hoje à noite do jeito que eu entrei, não posso. Eu tenho que hoje, finalmente, caminhar em direção à cura, ao milagre, ao perdão dos meus pecados. Eu vou me prostrar diante do Senhor. Eu vou tirar os olhos do problema. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Aquele que hoje pode me libertar de toda condenação, de todo pecado. E eu vou sair daqui para obedecer essa palavra. Eu vou seguir a instrução do Mestre. E vou ser um testemunho vivo do poder transformador de Jesus na minha vida. As pessoas vão te examinar. Sabia que você passa por exames e análise dos outros todos os dias? As pessoas te examinam. É por isso que Jesus chama a sermos testemunhas. As pessoas estão olhando para você e vão dizer: ele está diferente. Ele antes não sorria, ele voltou a sorrir. Ele antes vivia desesperado, ele antes vivia cabisbaixo. Agora o brilho no olhar dele é diferente. A casa dele era uma casa confusa.
O casamento dele vivia em pé de guerra. Mas agora a gente olha e está tudo diferente. Aí você vai poder dizer: foi Jesus. Ele me livrou da minha lepra. Ele me curou do meu sofrimento. E Ele restituiu a minha alegria.